Então abre a palavra de Deus em Neemias 8. Nós hoje continuamos a série Fortalecendo os Nossos Muros, ou Fortalecendo os Muros. E hoje nós vamos falar: a lei de Deus é vital para o seu povo. Nós no domingo passado tratamos sobre uma cidade que era preparada para um povo. E nós vimos com a finalização dos muros que agora foi feito um chamamento, digamos assim, o registro da genealogia foi lido para que a gente soubesse quem eram os israelitas, aqueles que de fato poderiam estar ali em Jerusalém, a cidade de Deus, onde habitava a presença de Deus no templo do Senhor. E nós vimos isso. Então, meus irmãos, agora a gente começa a mudar um pouquinho o rumo dessa história. Por quê? Porque até o capítulo 7, na verdade no capítulo 6, Érica, a gente tem a finalização desse muro. No capítulo 7 ainda nós tratamos sobre o muro, Mari, e aí nós falamos que o muro estava pronto, mas precisava colocar as portas. E aí colocamos as portas, e a gente vê aquela mudança do capítulo, quando Neemias está narrando, dizendo: olha, os muros estavam prontos, a cidade era muito grande, as casas não estavam ainda muito ajustadas, e o Senhor moveu o meu coração e me tocou para que eu lesse o livro, o registro. E a gente vê essa mudança agora, vindo lá para a genealogia. E nós tratamos sobre isso. E agora então os muros estão prontos. O povo já sabe quem é que pode estar lá. E agora no capítulo 8, obrigado, irmã Mônica. E agora no capítulo 8 nós vamos começar a ver não só o término de uma obra, não só quem pode estar lá, mas como esse povo que pode estar lá, ou seja, em Jerusalém, deve se portar, Vinícius. E é por isso que a gente vai falar que a lei de Deus é vital para o seu povo. Entenda, deixa eu só fazer um adendo aqui, um parênteses, para a gente ficar bem claro. Salvação é por Jesus. Deus, na sua infinita graça, antes que houvesse ainda as escrituras, já havia o quê? Salvação. Então quando eu estou falando vital, não é que sem ela você não pode ir ao céu. Salvação é por Jesus, isso está claro? Mas é que ela é essencial, ela é crucial para mim e para você. E é uma pena, irmãos nossos, que não têm acesso a essa palavra. E eu vou fazer sempre esse paralelo. Nós estamos falando sobre a lei de Deus, e eu vou falar no nosso linguajar de hoje, na nossa vida hoje, sobre os mandamentos do Senhor. Não apenas a escritura como o cânon fechado, mas os mandamentos que são contidos na escritura. Está todo mundo comigo para a gente entender o panorama, como a gente vai tratar isso? Então, às vezes eu posso falar lei de Deus me referindo a hoje, você já sabe, são os mandamentos do Senhor a partir da revelação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Neemias 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, na frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera. Assim, o primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres, de todos que podiam entender. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias, Mesulão. Esdras leu o livro diante de todo o povo, e eles podiam vê-lo, pois ele estava num lugar alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Verso 7. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando.
a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Deus Pai, é a Tua palavra, Deus. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor ministre, Pai, ao nosso coração nesse tempo, Pai. Ministra de verdade, Senhor. Apesar de nós, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai. E nós clamamos por esse cortar da Tua palavra no nosso espírito, Pai. Que haja de fato transformação na nossa vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Nós amamos a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui, como eu acabei de falar, é que agora o povo de Deus precisava ser relembrado, porque lembra, desde o chamamento de Abraão, ou desde o chamado de Abraão, desde a instauração de Israel como nação, Israel foi feito nos olhos do Senhor para ser luz entre as nações. Israel deixou de ser luz entre as nações no dia que se afastou da lei de Deus. Se afastou da lei de Deus, a mão do Senhor veio, e por conta desse afastamento, irmã Luciana, aconteceu a queda dos muros, o saque no templo, a destruição no templo. Agora Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele está reconstruindo essa história com o seu povo e permitindo agora que o povo também deseje ter essa história reconstruída, dizendo, olha, o templo está sendo reconstruído, sacrifícios estão sendo retomados, os muros estão postos, estão levantados, mas nada disso adianta se vocês não tiverem a lei do Senhor, se o Senhor não for o centro de toda a vida de vocês, não é do culto, mas é de toda a vida de vocês, porque lembrem-se que foi isso que aconteceu, que levou os muros a serem destruídos, não foi uma raivinha do inimigo, foi uma infidelidade do povo de Deus para com a lei de Deus. E o que a gente precisa entender é que a gente está aqui agora, quase 200 anos depois, aproximadamente 180 anos depois, vendo isso acontecer, uma nova oportunidade, dizendo, olha, agora vocês têm a oportunidade de reconstruir, porque não bastava, não adiantava ser simplesmente israelita pelo sangue, porque senão não tinha acontecido a destruição do templo antes, se eles podiam abandonar a lei de Deus e se orgulhar do seu sangue, porque filho de peixe não é peixinho, né? O filho de crente não é crentinho. Então o que a gente tem que trazer para a gente de cara é isso. Ora, cabe a nós, na nossa geração, sempre fazermos o quê? Trazermos a lei de Deus para a nossa vida. Não ache que os seus filhos, só porque você lê a palavra, vão necessariamente ler. Eles têm que aprender também na geração deles a trazer a palavra de Deus. Nós somos, sim, pastores sobre a vida deles. Temos aprendido isso na escola. Mas vai ter um momento que eles vão dizer, na minha geração, não vão ficar apenas muros reconstruídos. Na minha geração, eu quero a lei de Deus sendo aplicada na minha vida. Porque a geração passada já errou, mas a minha geração não vai errar. E o nome de Jesus Cristo, que na nossa família sejam gerações e mais gerações que tenham esse mesmo clamor. Porque o povo de Deus deseja a lei de Deus. Se eu e você somos povo do Senhor, nós temos que ter isso claro na nossa mente, meus irmãos. Precisamos desejar a lei de Deus. Não é apreciá-la de forma distante, é dizer, eu quero essa lei. Eu quero esses mandamentos. Eu quero a tua revelação. Eu quero a tua palavra, Deus Pai. Verso 1, começa dizendo que todo o povo se juntou. E é o que esse povo que se juntou fez? Eles pediram ao escriba que trouxesse a lei. Veja, não foi uma imposição da igreja, não. Não foi uma imposição do sacerdócio daquela época. Não foi uma imposição do escriba, não foi uma imposição do sacerdote, não foi. Foi um desejo voluntário de um povo dizendo, nós queremos a lei de Deus. E esse mês sétimo, só para que a gente entenda, é um dos meses mais importantes no calendário judaico. Só para que a gente entenda, o mês sétimo, dia 1, é como se fosse 31 de dezembro para 1º de janeiro. É ano novo para o judeu. E eles então estavam tendo a oportunidade de começar um novo ano,
recomeçando uma história que agora os muros estavam construídos, e eles não desejaram começar de outra forma, que não fosse, queremos a lei de Deus. Esse mês é um mês que tem o dia da expiação, um dia que era apresentado o Cordeiro para expiar o pecado, né? Apagar o pecado de toda a nação. E a gente vai ver as consequências ainda no capítulo 8, eu não li todo. Eu decidi quebrar esse capítulo em 2 pregações, por tamanho, o conteúdo que a gente vê nele. Mas o fato então é que a gente está nesse dia 1º, como se fosse 1º de janeiro. Uma boa desculpa, pastor Edmilson, para, no meu Ceará, armar uma rede, pegar uma água de coco, na varanda assim, de frente para a praia, né, Vinícius? E descansar. Uma boa oportunidade para não trabalhar. Uma boa oportunidade para viver um dia de paz e descanso. E o que esse povo fez? Esse povo decidiu trazer a lei de Deus. E a gente viu que eles ficaram o dia todo, a manhã toda, envolvidos com esse momento de leitura da palavra de Deus. Meu clamor para a gente como igreja, meus irmãos, é que nós amemos essa palavra do Senhor. Nós desejemos essa palavra de Deus. Nós desejemos os mandamentos do Senhor. Nós possamos fazer a oração do salmista mesmo. Senhor, os teus mandamentos não são pesados para mim. Eles são maravilhosos. Que nós sejamos o homem do Salmo 1 mesmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de tudo e qualquer coisa, ele tem um prazer na lei do Senhor. Mas nesse prazer ele implica em meditar de dia e de noite. Aí essa postura desse homem, dessa mulher, do povo de Deus que deseja a lei de Deus, é uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Por quê? Porque eu e você, quando meditamos nessa palavra, quando desejamos essa palavra todos os dias, vão bater na gente. O sol vai esquentar, vai dar Summer Texas nas nossas costas. Mas a gente está ligado a uma corrente de água. Então a gente está sempre nutrido. Nós não somos nutridos por homens. Nós não somos nutridos por sucesso pessoal. Nós não somos nutridos por elogios. Nós não somos nutridos por nada. Nós somos nutridos exclusivamente pelo Senhor. E aí essa árvore plantada junto a correntes de água, ela dá um fruto. Afinal, a árvore foi feita para dar fruto. Ou seja, ela cumpre o seu propósito. Mas ela não cumpre um propósito desregrado, dá fruto a qualquer momento. Ela dá um fruto na extração própria. E aí vem um agrado que eu vejo do Senhor, que Ele ainda deixa essa árvore que dá fruto ser uma árvore bonita. Porque as folhas não caem. Aleluia. Tudo, não são algumas coisas. Ele fala tudo quanto fizer. Vai acontecer o quê, meu irmão? Não, gente, meu Deus do céu. Vai acontecer o quê, meus irmãos? Prosperará, aleluia. Porque o evangelho da prosperidade se instaurou no nosso meio, aí a gente tem medo de falar que Deus abençoa. Aí não tem que trazer a glória para a gente, mas Deus abençoa. Desculpa, mas é verdade. Ele é um pai que agrada em abençoar os seus filhos. Agora, você baixa a bola e traz a glória para Ele. Do mesmo jeito que Ele te abençoa, Ele também pode ir lá e sacar da tua vida. Vai ficar de mal com o Senhor? Não, você continua sendo uma árvore junto a correntes de água. Mas que lugar isso começa na minha e na sua vida? No amor, no desejo à palavra de Deus. O capítulo 8 começa dizendo que esse povo pediu a lei de Deus. Clamou pela lei de Deus. Um ato voluntário. Mas não apenas voluntário. Um ato não só de parte do povo, isso aqui é maravilhoso. Um ato de todo o povo. Se eu e você pararmos para ler, verso 1 diz: todo o povo ajuntou-se como se fosse um só homem. Final do verso 2 diz: ele juntou todos os que podiam entender. Final do verso 3 vai dizer: todo o povo ouvia com atenção. Nós temos pelo menos 7 vezes aqui nesse capítulo a expressão todo o povo. Pelo menos umas 5 vezes uma expressão de toda a assembleia,
todos, as famílias, dando a entender, dando uma expressão de totalidade também. Num capítulo de 18 versículos, nós temos 12 expressões que estavam falando. Todo o povo estava desejando isso. Porque o amor, o desejo da palavra de Deus não é para parte da igreja. E quando eu estou falando a igreja, eu estou falando parte do corpo de Cristo. Não é para parte do corpo de Cristo. Não é para o braço amar mais a cabeça do que o pé. Não é para o joelho amar a cabeça, que é Cristo, mais do que a canela. Porque todos nós, minha oração e meu desejo de encorajar o seu coração, meu irmão, nessa manhã, é deseje a palavra de Deus. A gente vem chegar em Neemias depois de décadas, eu falei, da lei de Deus sendo negligenciada, Pamela. O último grande levante aqui no povo de Judá, bem da verdade, tinha acontecido com Josias, um jovem que iniciou o seu reinado muito jovem, onde Ilquias encontra a lei de Deus, sacerdote, e aí apresenta, dizendo, e aí ele se humilha, ele rasga as vestes, tem esse reencontro da lei de Deus. Só que esse não é o fim do reino de Judá. Depois o que acontece? No tempo de Jeremias ainda, ele é humilhado demais. O reino de Judá termina numa curva decrescente. A gente vinha de um tempo de negligenciamento, de negligência da lei de Deus nos muros. Agora, nós temos falado que nós desejamos ser, Ricardo, como essa cidade fortificada. Afinal, partimos do Provérbios que fala que, como uma cidade com os seus muros derrubados, é um homem que não sabe dominar-se. E aí eu pergunto para mim e para você, nessa cidade, Jerusalém, de muros derrubados, a lei de Deus foi negligenciada por muito tempo. Minha pergunta para mim e para você é, e nos nossos muros? E dentro dos nossos muros? Como tem sido tratada a lei de Deus? Como tem sido tratado os mandamentos do Senhor? Quer saber como você começa o princípio da tua queda e da minha? O princípio da fraqueza dos meus e dos teus muros é o que a gente acabou de falar na introdução. É negligenciar a lei de Deus. Você negligencia os mandamentos do Senhor, qual o próximo passo? O inimigo vai derrubar os teus muros, vai te atacar, vai derrubar a tua vida. Fato. Qual o oposto disso? Você se apega aos mandamentos do Senhor. Você deseja os mandamentos do Senhor. Logo você vai ser uma cidade de muros fortificados. Porque quem segura isso é o Senhor. Quem segura os muros é o Senhor. E meu clamor para a gente não é... Eu fui até olhar o meu esboço e disse, Senhor, onde é que o Senhor me levou agora? Ano passado fizemos uma série e os outros 6 dias. E aí falamos sobre a doutrina dos apóstolos. E aí, enquanto eu fazia esse sermão, eu disse, mas deixa eu olhar, porque eu não quero ser repetitivo. Mas eu sinto que a gente precisa aprender essa mensagem no Senhor. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, eles são vitais para o seu povo, gente. A minha pergunta é, como nós temos vivido? Desejando essa lei, desejando os mandamentos do Senhor? Qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você se debruçou nessa palavra e disse, eu quero aprender dela, que privilégio, meu Deus, onde é que estava a minha Bíblia? Eu quero achar, meu Deus, eu quero ler, por onde eu começo? Meu Deus, eu estou com fome disso aqui. Qual foi a última vez que isso ardeu no seu e no meu coração, gente? Parece absurdo, não sei se vocês acham absurdo eu falar isso ou não, mas é o que eu tenho visto e ouvido. E nós não queremos ser essa igreja assim, uma igreja que pega a Bíblia no domingo, não. Não vamos ser, me recuso. Me recuso a ser essa igreja. Porque esse não é o chamado de Deus para nós. O Deus está preocupado com a nossa segunda-feira, por isso que a gente fez a série dos outros 6 dias. E nós precisamos desejar essa palavra. Sabe, nós vemos cultos sem a palavra de Deus. Não passa na minha cabeça como é que isso acontece. Um culto que você vai falar do Senhor sem abrir a palavra de Deus. Uma pregação que você vai pregar o Senhor sem ler um texto bíblico.
Isso está acontecendo na igreja. E nós não podemos nos curvar a isso, nós não podemos aceitar isso. Há um exemplo muito bom em Atos, não sei se você já ouviu falar, que nós temos que ser como os bereanos. Já ouviu falar isso? Nós precisamos ser como os de Bereia. Quem eram os de Bereia? Atos 17:10. Paulo tinha passado 3 sábados discorrendo nas sinagogas de Tessalônica. Aí no primeiro momento que ele chega em Bereia, ele tem essa cena. E diz o seguinte, olha, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Qual foi a última vez que você questionou o pastor, dizendo, mas pastor, isso que você está pregando está certo mesmo? Fazer isso mesmo, irmãos. Pastor, onde é que você tirou essa ideia? Foi da sua cabeça, que já não vai ter ideia muito boa, ou foi da palavra de Deus? Ou a gente está sentado aqui ouvindo o que vier, a gente está absorvendo? Não, nós precisamos desejar essa palavra sendo pregada. Nós desejarmos a palavra de Deus. Porque assim como Israel um dia falhou em ser luz para as nações, por ter negligenciado a palavra de Deus, o mundo quer aprender sobre, entenda, o mundo quer olhar para a igreja e saber que lá tem a lei de Deus, que os mandamentos de Deus estão lá. Ou é bobagem o mundo querer mudar a lei de Deus? Não, não é. E isso acontecer dentro da igreja, não é também. A igreja aceitar o que não tem que aceitar, se curvar para o que não tem que se curvar. Para o mundo está maravilhoso. Por quê? Porque eles também esperam que a gente seja luz, eles esperam que a gente seja diferente. Eles olham para a gente e falam, você é um cristão, você é um crente. Por quê? Porque eles têm expectativa que nós sejamos diferentes. Minha pergunta para a gente nessa manhã é, como está o nosso desejo pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que você acordou de manhã e disse, me dá minha Bíblia, eu quero ler? Assim como esse povo amanheceu aqui, se juntou numa praça e disse, traz a lei de Deus. Qual foi a última vez que eu e você amanhecemos, antes de olhar o WhatsApp, o Instagram, e dissemos, me dá a lei de Deus. Eu quero essa lei. Faça isso, meu irmão. Eu busco fazer, faça isso. E eu e você vamos viver vidas transformadas, só pela sede dessa fonte de água viva aqui, que é a palavra de Deus. Mas o povo não parou num pedido. O povo avançou e a forma como ele avançou é maravilhosa. Verso 3 diz o quê? Que Esdras leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Desde o primeiro fecho de luz, Ricardo. Desde o primeiro raiar que permitiu que a lei fosse lida. Afinal, não tinha energia elétrica. Não sei se a gente lê às vezes e pensa que por que teve que ser de manhã, né? Mas não tinha, teve que esperar o raiar. E ficou até o meio-dia, até o pico do sol. Agora, alguns de vocês já estão dizendo assim, pastor, já faz o apelo e termina esse culto. Isso aqui durou 6 horas, pelo menos, meus irmãos. Eu duvido vocês me escutarem por 6 horas. E não precisa não, porque acho que nem eu me aguento 6 horas falando. Mas tamanho era o ardor, porque o povo de Deus não apenas deseja a lei de Deus, mas o que eu acho maravilhoso nesse texto é que o povo de Deus tinha uma reverência pela lei de Deus. Ah, isso aqui nos falta. Mesmo daqueles que desejam muito a palavra de Deus. Nos falta reverência. Olha a postura desse povo. Final do verso 3 vai dizer que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 5 começa dizendo que Esdras abriu o livro diante de todo o povo. Eles podiam ver. E quando abriu o livro, todo o povo fez o quê? Todo o povo se levantou. Verso 6, Esdras louvou o Senhor e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Na leitura da palavra e da explicação. Isso aqui não era momento de louvor, isso não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha microfone, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é incrível, meus irmãos. Misericórdia. Da leitura da palavra de Deus, ou da lei. Aqui a gente não tem exatidão qual era a passagem.
Muito provavelmente, por estar se fazendo referência a Moisés, alguma passagem do Pentateuco, um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Majoritariamente, alguns comentaristas vão falar que isso deveria ser alguma passagem em Levíticos, porque tem um apelo às festas, que eles retomam no final do capítulo 8. Mas só da leitura, Mike, um homem sem microfone, num sol quente, num povo que não tinha onde sentar, não tinha ar-condicionado, não tinha poltrona, um púlpitozinho mais altinho, talvez ele fosse mais ou menos como eu, um cara alto, mas precisou de aquela ajudinha extra. Né, Mike? Você está rindo. Precisou daquela ajuda extra. E aí esse cara só lendo a Bíblia, o que aconteceu? Primeira coisa, o povo se levantou para ouvir com atenção. A ideia no original é aqui que o povo estava inclinado. Mas não era curioso para ouvir a fofoca alheia, não, gente. Era curioso para ouvir a palavra. O povo estava literalmente assim, 6 horas. Claro que aqui não eram 6 horas só da leitura. Se a gente for ler, eu li parte do capítulo. Eles interpretaram a lei, eles explicaram a lei. Então 6 horas foi todo esse movimento de leitura e explicação da palavra. Mas 6 horas ouvindo, aí o povo começou a ouvir, Flávio. E aí foi ouvindo e de repente, Esdras, aleluia, glória a Deus, amém, adorou o Senhor. O povo dá um amém, amém. De repente está com o joelho no chão, com boca no pó. Não é nem no carpete aspirado não, é boca no pó. E aí se você ler o restante do capítulo 8, o povo está como? Chorando. O povo está chorando ao ponto de Esdras, Neemias, os outros levitas dizer assim, para de chorar um pouquinho, deixa eu explicar esse dia de celebração. É um dia de alegria. Eles falam, não, mas a gente está chorando. Porque a nossa reverência a essa lei molda também a nossa adoração ao Senhor. Não é à toa que o nosso Cristo falou, aquele que tem meus mandamentos, ele guarda, ele é o que me ama. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. João 14:15. Logo, a forma como a gente olha para os mandamentos do Senhor, a forma como a gente deseja os mandamentos do Senhor na nossa vida, e a forma como a gente reverencia a lei do Senhor, dita o nosso modelo de adoração ao Senhor. Quem já foi padrinho em casamento? Beleza, alguns. Quem, quando mais novinho, já foi pajem em casamento? Eu entrava em tudo, filho de pastor, eu recebia os convites tudo. Eu entrava balançando sino, jogando flor, com Bíblia branca aberta. E os homens aí que já casaram, vão entender também o que eu estou falando. Para padrinho ninguém fica em pé. Para o noivo ninguém fica em pé. Para os pajenzinhos, por mais bonitinho que seja, as criancinhas lindas, maravilhosas, ninguém fica em pé. Para quem é que o povo fica em pé? Para a noiva. O dia é todo sobre a noiva, gente. Não? Quem casou sabe, você fica assim só de paisagem, o pessoal passa, fica lá, o noivo está aqui assim em pé, cumprimentando, e o pessoal, a noiva é o vestido da noiva. Ninguém sabe o terno que o noivo usou, entendeu? O cara pode casar de amarelo. E vai dizer, nossa, você estava lindo, aquele terno preto que você usou. Né? Como se for a quinzeneira também, que é todo sobre a menina. Porque fica em pé, mas por que fica em pé? Para mostrar um respeito, uma atenção especial. Verdade ou mentira? Agora esse povo, gente, já pensou, se toda vez que eu fosse ler eu pensei em fazer esse teste. Já pensou, se toda vez que a gente fosse ler a palavra de Deus, de fato, isso ia moldar o nosso coração. Parece uma bobagem, mas não é. É um ato de reverência. Ou não? Ou você acha que você leu aí a palavra de Deus agora, junto comigo? Então vamos fazer um exercício com todo o carinho e amor que eu tenho no coração? Fique em pé. Nossa, gente, quem jogou bola ontem tá... Já senti aqui. Desculpa, os homens podem ficar sentados. Se você puder e se você quiser, pega a tua palavra, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. Olha para essa palavra com reverência, olha para essa palavra com amor. Olha para esse mandamento com desejo.
Eu vou ler a partir do verso 3. Diz o seguinte: ele em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. Quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava escrito. Verso 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo disseram: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam o melhor que tiverem, repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartiu com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois todos agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Pode sentar, meus irmãos. Só pensa no teu coração como foi a tua atenção para essa leitura e como foi a tua atenção para a leitura no começo da pregação. A gente não precisa desenvolver esse hábito de, a cada leitura, ler, ou a cada leitura se levantar. Mas a gente precisa sim reverenciar essa palavra, a gente precisa desejar a palavra de Deus. Acho o celular maravilhoso, acho o aplicativo maravilhoso. Tenho um pouco de dificuldade, confesso o meu pecado, e ser um pouco mais antigo para a minha própria geração, mas tenho dificuldade de não andar com isso aqui. Particularmente falando. Tenho dificuldade de botar a Bíblia só aqui e pregar só no iPad. Tenho dificuldade. Não estou dizendo que é a única forma certa. Aprendi assim. Aprendi na pregação a deixar a palavra de Deus aberta até eu terminar de pregar. Como um lembrete nos meus olhos para dizer: você tem que pregar o que está escrito aí. Foi assim que eu aprendi. É assim que eu faço até hoje. E é assim que eu espero continuar fazendo. Na hora que eu termino de pregar, eu fecho. Mas enquanto eu estiver pregando, eu quero que Deus fale, não a minha pessoa. Então o celular é maravilhoso, nos deu a oportunidade da gente ter acesso à palavra de Deus. O problema é que talvez a gente não sabe o valor dessa palavra. Ela não se perdeu, ela está agora lá de forma digital, mas a gente tem que valorizar demais isso. Quantos aí já tiver, quando você compra assim o iPhone 15 Pro Max, aí seu filho, tipo o meu ali de 9 meses, quer pegar, você vai dizer: não, tu não sabe quanto isso custou, meu Deus, o papai está pagando em 48 vezes, porque você sabe o valor daquilo. A gente precisa entender o valor da palavra de Deus para reverenciar a palavra de Deus. Eu fiz uma rápida pesquisa só para compartilhar com os irmãos. Em 2021, e o irmão Alexandre pode falar isso com muito mais propriedade que eu, que trabalha com tradução, mas 53% das línguas ainda estavam sem tradução completa da palavra de Deus. Olha isso, meus irmãos. Então, isso é para a gente entender a riqueza que a gente tem em português, em inglês, em espanhol, em italiano. Quem mais? Tem alguma outra língua que eu esqueci aqui? A gente tem acesso a essa palavra, glória a Deus por isso. Isso é para a gente valorizar, porque a gente acostumou a achar isso fácil demais. A gente precisa amar
essa palavra. A gente precisa reverenciar essa palavra. Ah, pastor, eu amo essa palavra. Então pensa junto comigo. Qual o lugar dos mandamentos de Deus no meu e no seu coração? Ou no seu coração? Eu amo essa palavra, tá? Mas se você deseja isso aqui, você reverencia, você trata com zelo, eu não estou falando do papel, eu estou falando do conteúdo. Por fim, o que a gente leu agora no final é maravilhoso. Coube a Esdras, coube a Neemias, coube aos levitas explicar a lei de Deus. E eu acho maravilhoso quando a gente termina o verso 7, que ele diz assim: instruíram o povo na lei. Todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo compreendesse o que estava sendo lido. Deseje a lei de Deus. Reverencie a lei de Deus. E agora um nível a mais. Deseje estudar a lei de Deus. Estude a lei do Senhor. Qual foi a última vez que você teve essa santa curiosidade de dizer, mas eu quero aprender mais sobre isso? Pastor, está complicado esse negócio de Neemias, o senhor não está explicando direito, já tem 8 domingos que o senhor fala, eu não entendo nada. Tá, na segunda-feira você está pesquisando, você está estudando, você está se debruçando nisso. Não deseje apenas ouvir, deseje estudar, aprender, é um outro nível de compreensão e entendimento. Será que começo de março nós já sabemos mais? Eu não estou falando de acumular um conhecimento, mas é isso se tornar vida em nós. Mas nós já desejamos e estudamos mais do que 1º de janeiro desse ano? Nós ainda temos 10 meses para frente, igreja. Vamos avançar, vamos nos apegar a ela, vamos estudar a palavra de Deus. Por que não vir à escola de impacto, por exemplo? Por que não chegar mais cedo? Alguns têm explicações razoáveis, ok. Por que de repente não pedir ajuda para alguém dizendo, me ajuda, me explica, eu quero entender mais? O pastor não consegue sentar com todo mundo na semana, a gente senta com alguns. Mas se você chegar para mim falando, eu quero, a gente vai dar um jeito, ou a gente vai ter alguém que vai poder caminhar com você, porque eu não sou a única pessoa que sei de Bíblia aqui, e nem sei tudo. Para a gente ter uma vida que caminha, assim como Esdras, Neemias foram usados para ensinar outros, levitas foram usados para ensinar outros, mas o povo desejou. Qual foi a última vez que você bateu na porta de alguém e disse, me ajuda a entender mais a palavra de Deus, eu quero aprender mais da palavra de Deus, eu não quero só escutar lá no domingo, eu quero estudar, eu quero conhecer. Pentateuco, o que é isso? Lei de Moisés, o que foi isso? Antigo, Novo Testamento, alianças, não sei. Algo que desperta a tua atenção e a tua curiosidade. A gente diminui velocidade para olhar acidente de carro alheio, gente. E a gente não para a vida para estudar a palavra de Deus. Tem congestionamento que se faz na highway, não é nem pelo acidente, é o quê? Só porque o pessoal está mais devagar para olhar o acidente. Verdade ou mentira? Verdade. Quando a gente olha o que era, não, era outra pista que teve acidente. Mas o congestionamento está nessa pista aqui. Por quê? Curioso. E eu diminuo também, meus irmãos. Mas falta-nos essa curiosidade de diminuir o ritmo da vida por causa da curiosidade, por desejo de estudar e aprender mais a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra esteja sendo bênção no teu coração. Eu espero que a gente desperte. A igreja pode fazer tudo, gente. É uma decisão pessoal. Eu fui nascido e criado em igreja, meus irmãos. Sou neto de pastor, filho de pastor. Meu nome é Abraão. Entendeu? O negócio lá é hard. Mas vivi muita parte da minha vida. Falo sem vergonha, com vergonha, mas sem querer mentir. Não usei minha adolescência e o início da minha juventude para aprender da palavra de Deus. Já fui fazer isso tarde, aos meus olhos, depois dos meus 20 anos. Como eu perdi a oportunidade de abençoar pessoas. Como eu perdi a oportunidade de ter conversas na minha escola que eu não sabia o que responder. Não era porque eu não tinha um conhecimento intelectual. É porque
eu não tinha vida com Deus. E essa vida com Deus não me jogava para ter um conhecimento e uma vontade de estudar também a palavra de Deus. Que a fé ela não é essa irracionalidade. Meu Deus, você pode estudar, você pode aprender, você pode se aprimorar. Eu me entristeço com isso que vivi. Me entristeço mais em conhecer algumas pessoas. Quando eu olho para alguns amigos em Fortaleza, são pessoas que eu cresci com eles, crentes de 20 anos, 15 anos, 30 anos, gente que já era crente quando eu nasci, que o conhecimento está assim, ó, igual, o tempo todo. O que você sabe mais? Nada. Qual experiência você teve com Deus? Nada. Qual curiosidade você tem para saber mais de Deus? Nenhuma. Tá tudo bem. Igrejinha domingo, dízimo e oferta, uma obrazinha boa ali. É isso. Não é isso. Isso é uma cidade de muros erguidos sem a lei do Senhor. A gente vai estudar não no próximo domingo, mas no seguinte: o impacto da lei de Deus na nossa vida. É maravilhoso o término desse capítulo 8. Meu convite através dessa palavra, irmãos, eu juro, eu estou falando do fundo do meu coração. Deseje a lei de Deus. Acorde de manhã dizendo: eu quero. Eu quero. Quem ama café já acorda assim: café. Você deixa só a fé. Piada horrível, né? Você acorda querendo a lei de Deus. Mas aí você não acorda querendo, dizendo assim: tá, eu vou ler rapidinho, o pastor falou que tem que ler, vai embora, cumpriu tabela. Reverencie essa lei. Pode ser um versículo, leia com toda a sua reverência. Melhor do que ler a Bíblia toda sem reverência nenhuma. Melhor guardar um mandamento de Deus no coração com reverência do que todos os mandamentos dele sem reverência nenhuma. Lembra do jovem rico? Fazia tudo, ele dizia assim: agora você vende o que tem e me segue. Não, Senhor, eu faço todos os mandamentos. Pois mostra a tua reverência me amando acima de tudo. Por fim, estude a palavra de Deus. A igreja está aqui para te abençoar. Procure pessoas para caminhar, para te abençoar. A gente caminha com tanta gente que dá a palavra para trás para a gente. Abandona isso, deixa disso, não tem tempo. Caminhe com alguém que vai te dizer assim: dá tempo, vamos estudar, vamos avançar. Estude a lei de Deus. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ser o que Deus intentou Israel para ser: luz entre as nações. A gente vai ser o que Deus intentou a minha e a sua vida a ser: sal e luz dessa terra. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos amar essa palavra. O povo pereceu por falta de conhecimento. O resultado desse povo, quando compreende, é que esse choro é transformado em alegria, porque eles compreenderam a lei de Deus. Olha a beleza que é isso. Você ouviu uma pregação agora, você pode ser alimentado, mas você estudar a palavra de Deus te finca num nível, gente, que é outro. Senão, culto domingo era o suficiente, mas não é. Culto domingo é só um chama. É intervalo do jogo. O jogo mesmo é de segunda a sábado. E eu termino com essa colocação. Se isso aqui, eu falo com todo respeito isso aqui, se a palavra de Deus fosse algo qualquer, não tinha país aí afora, não é tentando matar cristão não, é proibindo só a entrada disso aqui. Se isso aqui não fosse vida, se isso aqui não fosse eficaz, se a palavra de Deus não tivesse um poder tão maravilhoso, se os mandamentos do Senhor não fossem tão assustadores e fortes, o mundo ia dizer: pode deixar entrar. Os países de perseguição iam dizer: pode deixar entrar. O problema é crente, não é a Bíblia. Não. O problema é isso aqui. Para o mundo, o problema é a palavra. Para a gente, a palavra é vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus invada o nosso coração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha
essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.